Boa noite, meu povo, na paz do Senhor. Graça e paz para todos os ouvintes. Hoje, dia 18 de agosto de 2026, vamos dar início a uma série de mensagens, de explicação, de ensino, de alguns temas bíblicos. Foi me pedido isso, alguns amigos, irmãos de longas datas, outros mais recente, foi me pedido isso e é um desafio, que estudemos junto a palavra do Senhor. Esse vídeo vai para o Facebook e se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, fique à vontade, entra ali no link, fala comigo. Mas é com muita satisfação, é com muita alegria que eu inicio esse projeto. Foi um projeto mesmo de Deus para nossas vidas, porque primeiro eu fui ensinada para ensinar. Já há alguns anos o Senhor colocou esse tema no meu coração e eu venho procrastinando, vou dizer assim, né? Mas o Senhor vem sempre, né, nos ali apertando e agora os irmãos também conversando comigo, pedindo que fosse me feito, né, explicações e aqui estamos nós, dentro daquilo que o Senhor nos revela, dentro daquilo que o Senhor nos ensina, através da sua palavra, através das experiências, né? O mais importante, irmãos, é que nós venhamos, meus amigos, é aplicar a palavra do Senhor na nossa vida. Foi para isso que ele deixou a sua palavra para nós aprendermos e aplicarmos na nossa vida. E eu quero aqui dizer para você que vamos iniciar esse projeto com um tema muito importante, mas muito negligenciado nesses últimos dias, não generalizando, porque nós temos homens e mulheres dispostos sempre a orar. O tema é oração. O Senhor me despertou até também nesses últimos dias para a oração mais intensa, vou dizer assim. E esse tema, esse impulso que veio da parte do Senhor para as nossas vidas, porque orar é muito mais do que palavras. Nós vamos aprender isso. E muito se tem falado nesses últimos dias a respeito de um texto muito conhecido, que é lá em 2 Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14, que vai dizer assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo está contido dentro de um texto de uma resposta de oração feita pelo rei Salomão, o homem mais sábio que já existiu na terra. E nós vamos compreender o que realmente é orar. Primeiro nós precisamos entender, meus irmãos, da onde originou essa palavra. E essa palavra oração, ela vem de um verbo grego que é liitipaeleu. Não sei se eu pronunciei bem aí. Os professores que conhecem bem a língua hebraica pode aí me corrigir. Mas é essa palavra, leitipalel. Ao contrário do português, onde orar significa pedir ou rogar a uma divindade, biblicamente significa no original
é um foco mais profundo. É o quê? Isso me chamou muito a atenção. É uma autoavaliação na conexão. Guarde isso. É uma autoavaliação na conexão. Nós vamos ver que existe 3 conceitos dentro dessa palavra oração. E o primeiro conceito, eu já dei aqui um spoiler para os irmãos, que é a autoavaliação. E esse verbo, ele deriva de uma outra raiz, que é palau, que significa julgar. Por estar na forma gramatical reflexiva, que é itipael, a ação volta-se para o próprio indivíduo. Portanto, orar no original significa literalmente julgar a si mesmo. Quando olhamos para dentro de nós e reconhecemos a nossa fragilidade humana, então reconhecemos que precisamos da cruz. Ao invés de tentar mudar a mente de Deus com os nossos pedidos, porque a oração é uma conexão, então nós falamos e também ouvimos. E muitas vezes nas nossas orações, nós queremos convencer a Deus de exercer aquilo que nós queremos. E é isso que nesse vídeo eu quero aqui desmistificar isso com os amados ouvintes. Na realidade, nós não estamos aqui para na oração, nós não estamos para tentar mudar a mente de Deus. A oração ela serve para que o indivíduo examine o seu próprio coração, guarde isso. O indivíduo, né, ele examina o seu próprio coração e alinha as suas atitudes com a vontade divina. E avaliar é verdadeiramente olhar para dentro de nós e vermos, examinar a nós mesmos e ver se há em nós algum caminho que ofenda ao Senhor e ver se a nossa vontade está alinhada à dele. E assim nós vamos conseguir viver corretamente. Por quê? Porque agora nós estamos num estado de humilhação, reconhecendo a nossa fragilidade humana, reconhecendo que sozinhos não vamos conseguir e que existe uma vontade soberana sobre a nossa vida. Isso vale para quem entregou a sua vida ao Senhor. O Senhor, ele, mesmo sabendo o que é melhor para nós, porque ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele, mesmo tendo esses atributos, mesmo nos amando, ele respeita a nossa vontade. E nós, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, ela é de livre e espontânea vontade. Nós pegamos o senhorio da nossa vida e entregamos ao Senhor, dizendo: olha, meu Deus, agora o Senhor tem todo o controle da nossa vida. E aí isso vai fazer com que nós entremos num estado de humilhação, de estarmos mesmo reconhecendo, né, que precisamos de Deus. E aí esse versículo que nós lemos aonde é a resposta de Deus para o rei Salomão, ele diz: "E se o meu povo, você entregou a sua vida ao Senhor? Então você é povo de Deus.
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, porque você tem um dono, você tem um pai, e esse pai é o seu Criador, é o Criador dos céus e da terra. Se humilhar, se humilhar, então é nós fazermos um autoexame de nós mesmos. E aí depois tem um segundo conceito, que é de estabelecer o vínculo, uma conexão. Lembra que eu disse lá no início que orar é exatamente isso, é uma autoavaliação na conexão? Quando nós falamos com o Senhor, nós estamos ali fazendo uma conexão. E aí, estabelecer esse vínculo, ele tem o sentido de atar, um sentido de um pacto, né? O conceito da oração, então, funciona como? Ela é como um cordão espiritual que cria um laço forte, inabalável entre o ser humano, criatura, e o seu Criador. É um ato de prender intencionalmente. Você tem é intencional. Você quer, né, ter esse vínculo, esse ato. E depois dessa autoavaliação que nós fazemos, então nós criamos essa conexão. De que forma? Com uma ação. E qual ação é essa? A fala. Nós falamos com o nosso Deus. E aí nós vamos ver que esta palavra partilha a mesma raiz que tefilim, que são as filactérias, que são as tiras de couro que os judeus usavam para amarrar aos braços e à testa durante as preces cotidianas. Então tem um significado para os judeus muito forte, né? Esse laço de conexão. E aí nós vamos ver aqui, né? Que diz a segunda parte do versículo. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, a ação, e buscar a minha face. Agora vai falar de uma atitude também. E se converter dos seus maus caminhos. Quando nós fazemos um autoexame, nós podemos avaliar se os nossos caminhos estão alinhados com a vontade do Senhor. E se não estiver, é momento de nós alinharmos a nossa vontade à vontade do Senhor. Então, eu parto então para o terceiro conceito, que é humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Uma ação que gera uma atitude. No pensamento hebraico, a oração não é um ato puramente abstrato ou passivo. Ela exige um envolvimento de todo o ser e impulsiona a pessoa a agir. Quem passa pelo processo de autoavaliar perante o divino, o nosso Deus, sai da oração transformado e pronto para tomar atitudes e práticas baseadas na fé e na justiça. Nós vamos ver, e para finalizar já essa primeira parte, nós vamos compreender qual é então o verdadeiro sentido da oração. O verdadeiro sentido da oração, no hebraico, no original, a palavra oração é tefilá. Tefilá também carrega o sentido de atar, ligar ou colar. E é formada por 5 letras. No hebraico é Tav, Fei, Iod,
Lamed e rei. Irmã Cristiane, o que é isso? Vamos aprender. Taf tem um sentido e um sinal da cruz, lembrando um pacto. Então, quando nós julgamos a nós mesmos, lembramos que temos um pacto. Fei vai falar da boca. A boca fala. Iode vai significar mãos, vai significar então a ação. E Lamed significa o cajado, significa a autoridade. E o rei significa louvor. Então, o que tudo isso quer nos dizer? Quer nos dizer que o pacto realizado através daquilo que falamos e agimos, vamos receber autoridade para louvar a Deus, que é o Rei, o dono, o Todo-Poderoso. Nós vamos receber essa autoridade através da oração. E isso vai mais além, porque através da oração nós vamos desfrutar não das nossas vontades humanas, mas da vontade do Senhor na nossa vida. E isso vai fazer com que nós glorifiquemos o teu nome, louvamos o teu nome, engrandecemos o teu nome, porque lembramos que tem um pacto e falamos a ação com as nossas mãos, com as nossas atitudes, vai nos dar essa autoridade para isso. Que coisa linda, não é? Eu fiquei muito maravilhada só com essa parte aqui, só no conceito da palavra oração. Nós vamos ver ao longo da Bíblia que tem centenas de versículos que trata sobre o assunto oração. Então, a partir de então, agora, você já tendo esse conceito do que é oração, nós vamos então, nos próximos vídeos, entrar propriamente em alguns versículos que vai nos dar reflexões, que vai nos dar entendimento de como orar então. Como nós vamos ver que existem bases para oração. E nós vamos aprender isso nesses vídeos. Então, eu vou ler aqui novamente. Quando nós temos essa ação, vem para o terceiro ponto do versículo que nós lemos, né? Que está, e então, quando quando nós nos humilhamos, quando nós oramos, quando nós buscamos a face do Senhor e se convertermos dos nossos maus caminhos, então o Senhor, ele ouviria dos céus, perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra, que somos nós. Que Deus abençoe a todos. Saiba que é possível você ser curado através da palavra do Senhor. Não se esqueça, oração é o pacto realizado através do que falamos e agimos para receber autoridade para o louvor. Que Deus abençoe a todos. Fique com essa palavra e vai meditando aí. Todas as vezes que você ora, que você fala com o Senhor, está tendo esse sentido de autoexame? Está tendo esse sentido de mudar a sua vida, as suas atitudes? Ou nós estamos tentando mudar a mente de Deus para alinhar a nossa vontade? E na realidade tem que ser ao contrário. É alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos. Em o nome de Jesus. Fique ligado
que logo venham os próximos vídeos. Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.